A gente vai começar se concentrando no que está aqui no lado esquerdo, tá, da equação, que é justamente nas forças, e vamos esquecer um pouquinho o lado direito. A gente não vai se preocupar nesse momento com o lado direito. Então eu coloquei aqui, vamos dizer que sejam três situações, tá? Então eu vou botar aqui 1, 2 e 3, tá? Então a gente tem três situações, tem os eixos aqui, digamos x e y. E aí a gente tem o seguinte. Então eu botei esses eixos x e y e a gente tem ali uma bolinha, pode ser uma pedra, não nos importa o que que é, que tem alguma massa m. E a gente também não se importa com o valor dessa massa m por enquanto. Só o que nos importa é que isso representa um objeto, uma partícula, seja lá o que for. E aí imaginem o seguinte, que esse objeto, isso pode ser uma vista superior, digamos, de alguma coisa que está sobre uma mesa, ou a gente pode considerar, inclusive, que essa coisa está no espaço, ou seja, longe de tudo, na ausência de forças, por exemplo, da força gravitacional da Terra. Então, a gente está tentando simplificar ao máximo o problema. E aí imaginem que alguém pegou isso aqui, deu essa primeira imagem para vocês e disse o seguinte: existe essa massa m, tá? E as únicas forças que atuam nessa massa m são uma força de 3 newtons, que está aqui orientada para a direita, e uma força de 4 newtons, que está aqui orientada para cima. E aí a pessoa pergunta para vocês o seguinte: tendo essa informação, me diga qual é a força resultante escrita vetorialmente que atua sobre essa massa m. Então, quem consegue responder essa pergunta? Tendo essa informação aqui, uma força de 3 newtons para a direita, uma força de 4 newtons para cima, ou no caso, uma força em x de 3 e uma força em y de 4. Como que eu escrevo a força resultante que existe nessa partícula, atuando nessa partícula de massa m? Né? O que que diz a segunda lei de Newton aqui? Nos diz some as forças, não é? Isso aqui significa isso, significa somar as forças. Então a gente tem que somar elas, mas a gente soma elas vetorialmente, né? Então como que fica aqui essa coisa? O que que eu tenho que escrever aqui? Quem consegue dizer? Exato, né? 3i mais 4j, e isso está em newtons, né? Então 3 newtons em x mais 4 newtons em y. Então, notem aqui, forças são quantidades descritas vetorialmente, né? Portanto, lembrem, quando a gente tinha um vetor, e aqui eu vou então usar um vetor f, digamos um vetor força qualquer, como que a gente podia escrever esse vetor? Sempre como uma componente x, portanto fx, vetor unitário i, mais componente fy, vetor unitário j, mais componente fz, vetor unitário k. Notem, a mesma coisa continua válida agora, né? A gente já fez isso anteriormente com posição, deslocamento, velocidade, aceleração. Agora a gente está falando de uma quantidade física nova, que é a força, né? A força é uma grandeza nova, que a gente não vinha falando anteriormente, portanto, uma grandeza física diferente. Mas como ela é descrita vetorialmente também, as mesmas coisas que vocês viram lá quando estudaram vetores, quando viram deslocamento, quando viram aceleração, viram velocidade, vão continuar válidas agora. Tá? Então não vai ter nenhuma diferença no que a gente fazia antes e o que a gente faz agora. Apenas a nossa quantidade física é diferente, mas o equacionamento e o método matemático de lidar com essas coisas é exatamente o mesmo que vocês vinham utilizando até agora. Então, quem consegue dizer também como que fica o módulo dessa força resultante aqui? Vale a mesma coisa, né? O módulo de um vetor, né? Então, como que é a raiz quadrada positiva do que? Da soma dos quadrados, né? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, nesse caso, o módulo dessa coisa aqui, né? Essa vai ser simplesmente 5 newtons. Então, vejam, o módulo de uma quantidade vetorial qualquer continua a mesma coisa, né? Portanto,
componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado mais componente z ao quadrado. Vale aquela mesma coisa que vocês já tinham visto antes. E também, se a gente quisesse colocar aqui o vetor força resultante, né, desenhar ele nesse primeiro desenho aqui, no nosso primeiro gráfico, ele seria isso aqui, né? Seria esse aqui, o vetor força resultante, cujo módulo é 5 newtons. E tem algum ângulo aqui, θ, com a componente com o eixo x, ou o ângulo φ com o eixo y. Todas aquelas mesmas coisas que a gente viu em vetores, né? Então, tudo isso continua valendo. Tudo continua exatamente igual. Então, vamos olhar um segundo caso, que é o seguinte. Então, imaginem agora, mesma situação, tá? Tem alguma massa m ali no espaço, e aí alguém diz para vocês o seguinte, que tem, nessa massa m, tem uma força de 1 newton aqui, tem mais uma força, digamos, vou botar aqui para baixo. Deixa eu apagar e desenhar melhor isso aqui para não ficar tão bagunçado. Tem aqui para baixo uma força de, digamos, 4 newtons. Tem aqui também, assim, uma outra força de 2 newtons. E aqui para cima pode ser uma outra força de 1 newton também. Então, alguém disse isso para vocês, né? Apresentou esse desenho aqui. Uma força de 1 newton para a direita, 2 newtons para a esquerda, 4 newtons para baixo, 1 newton para cima. E agora, olhando isso aqui, qual é a força resultante sobre essa partícula aqui de massa m? Né? Somar as componentes, né? Exatamente. Então, o que a gente tem aqui? Vamos supor que para a direita, aqui, o sentido crescente do eixo x seja positivo e para o eixo y seja positivo para cima. Lembrem, isso depende de definição, né? A gente, se quisesse, poderia escolher o contrário, não teria nenhum problema, a única diferença que a gente ia ter ia ser um sinal trocado, né? O que é menos daria mais e o que é mais daria menos. Lembra que a gente sempre pode fazer isso sem problema nenhum, tá? Não existe nada de especial. Eu vou escolher a convenção mais comum, que é o eixo x é positivo para a direita, o eixo y é positivo para cima. Fazendo essa escolha, o que a gente tem aqui em x? A gente tem mais 1 menos 2, né? Portanto, fica menos 1 e em y, o que a gente tem? Mais 1 menos 4, portanto, menos 3J, e isso escrito, né, em newtons, né? Então, menos 1 newton menos 3 newtons, né? Menos 1 newton em x, menos 3 newtons em y. Então vejam as mesmas coisas que a gente já vinha fazendo antes. E aí notem, né, o que a gente está fazendo aqui é olhar as componentes, né? Então a gente está somando, né, as componentes em x e está somando as componentes em y. E se tivesse um eixo z, aqui a gente somaria as componentes em z também. Quando a gente faz essa soma, aqui que a gente encontra justamente as componentes da força resultante. Agora vamos olhar a terceira situação, então agora a gente olha um pouquinho também para o outro lado aqui, que é o seguinte, imaginem que alguém tivesse dito para vocês agora, então que a gente tem essa partícula de massa m aqui e tem alguma aceleração, vamos dizer assim, a nessa partícula. E aí a pessoa pergunta para vocês o seguinte, bom, tendo essa aceleração A, alguém foi lá e mediu, por exemplo, A. Então, duas perguntas, né? Primeira, eu posso afirmar que existe força resultante atuando sobre essa partícula? E segunda pergunta é, se eu fosse desenhar essa força resultante aqui, onde que eu desenharia ela nesse terceiro gráfico, nesse terceiro desenho? Quem consegue responder essas perguntas? Se tem aceleração, tem força resultante, tá? Então, essa é a primeira resposta.
Exato, né? Então, o pessoal respondeu no chat também, né? A força resultante ela tem obrigatoriamente o mesmo sentido da aceleração, né? Então, se eu for desenhar um vetor força resultante aqui, eu teria que desenhar um vetor paralelo a A. Então, digamos, isso aqui seria a força resultante. Para saber a magnitude, né, o módulo dessa força resultante, aí eu teria que saber o valor de A e teria que saber o valor de M também, o valor da massa. Mas notem, mesmo sem saber isso, a gente sabe que a força resultante está aqui, porque aceleração e força resultante são paralelos, tá? A massa é sempre positiva aqui, né? Então, obrigatoriamente, aceleração e força resultante estão numa mesma linha, tá? Eles são vetores paralelos. Então, começar a colocar essa coisa agora de uma maneira, então, um pouco mais formal, tá? Então lembrem, né, a gente sempre pode escrever um vetor qualquer em duas ou três dimensões, né, como sendo componente xi, componente yj, componente zk. E aí, notem o que essa equação está nos dizendo. Ela está nos dizendo para somar todas essas forças, né? Então, digamos que somar todas essas forças, o que significa? Identificar quais são as forças que atuam nesse objeto. Então, eu vou lá e olho, tem uma força 1, tem uma outra força 2, tem uma outra força 3, e assim vai, não importa quantas forem as forças, e nem mesmo qual for a origem dessas forças. Notem que aqui, no que vai, aqui desse lado aqui, não está especificado se tem que ser força gravitacional ou força elétrica, né, força de atrito, seja lá o que for. Qualquer força que esteja atuando no corpo vai entrar ali. Então a gente tem que identificar essas forças, não importando se elas sejam de origens diferentes. Por exemplo, eu posso ter num mesmo objeto uma força elétrica e uma força gravitacional atuando. Quando eu for calcular a força resultante, eu tenho que botar essas duas coisas lá para calcular isso. Agora notem, o que é isso? É fazer uma soma de quantidades vetoriais, né? Ou seja, uma soma de vetores, basicamente. E aí, lembrem, como que a gente soma vetores? A gente pega e soma as componentes correspondentes, né? Então, isso aqui significa fazer uma soma nas componentes x dessa força, nas componentes x da força 1 com a componente x da força 2 com a componente x da força 3. Então, isso aqui significa o que, né? Fazer uma soma de componentes. E aí, o que a gente vai encontrar? Vai encontrar as componentes da força resultante. Portanto, eu posso dizer que isso aqui vai ser uma força F, né, resultante, que tem as seguintes componentes. A força resultante X, que é a componente X da força resultante, mais a componente Y da força resultante J, mais a componente Z da força resultante K. Então, a partir de agora, eu vou começar a fazer as coisas em duas dimensões, tá? Então, só mantendo x e y, só para ficar mais rápido e também ficar não ocupar todo o espaço aqui, ficar menos bagunçada a coisa. Mas vocês sabem, né? Se a gente for precisar de três dimensões, né, de três componentes, basta incluir lá no equacionamento a componente que está faltando, normalmente a componente z. Então, vejam, o que isso aqui nos diz? Que essa força resultante, né, portanto, a força resultante em xi mais a força resultante em yj é igual, né, o que está do outro lado aqui, a massa do corpo vezes a aceleração desse corpo. Agora notem, A, assim como F, né, também é quantidade vetorial. Então eu posso escrever ela também, a aceleração, na forma de componentes. Portanto, a xi mais a yj. Eu posso escrever isso aqui sem problema nenhum. E aí, o que essa equação está nos dizendo? Para igualar o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito, né? Como isso aqui é vetorial, né? Lembrem como que a gente faz o equacionamento vetorial, né? É sempre componente com componente, né? Então, x com x, y com y. Ou seja, a força resultante em x corresponde à massa vezes a aceleração em x. A força resultante em y corresponde à massa vezes a aceleração em y. E aí a gente pode entender
essa equação da seguinte maneira. Digamos que a gente consegue medir, por exemplo, as acelerações em x e y, e a gente sabe a massa da partícula, bom, então isso significa que a gente consegue identificar quais são as forças resultantes, né? Então seria partir aqui do que está na direita e descobrir o que está na esquerda. Ou o contrário também, né? Normalmente a gente está interessado em descobrir qual vai ser a aceleração de alguma coisa, dadas determinadas forças que atuam nessa coisa. Então a gente pode olhar ao contrário também, e a gente pode pensar nisso aqui como simplesmente uma maneira de determinar as acelerações. Portanto, posso escrever que a x, então, vai ser, no caso, a soma de todas as forças que estão em x dividido pela massa do objeto. A y é a soma de todas as forças que estão em y dividido pela massa do objeto. E a z, soma de todas as forças que estão em z dividido pela massa do objeto. Tá? Então vejam, isso aqui é como a gente determina as acelerações sabendo as forças, ou a gente pode fazer o contrário também, né? Tendo as acelerações, encontrar as componentes da força resultante. As duas coisas são perfeitamente válidas.